Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos abençoe, para que nos fortaleça, para que nos dê muita tranquilidade nesse momento, um momento tão turbulento, que é o momento de transição planetária. Toda transição é difícil, Senhor. A nossa própria transição da animalidade para a humanidade não é fácil. E quando essa transição se torna coletiva, quando há a influenciação de várias almas, encarnadas e desencarnadas, vinculadas ainda aos instintos inferiores, acaba-se por agravar, por trazer uma série de efeitos ao redor da nossa sociedade. É um momento onde a criminalidade toma um rumo quase que incalculado, aonde o mal prospera e, na maioria das vezes, os justos passam dificuldade. Nós entendemos, Senhor. Estamos também dentro de um momento muito importante para o espírito, um momento que escolhemos para estarmos encarnados e vivenciar a doutrina espírita, porque é muito fácil ser bom entre bons. É muito fácil ser bom estando numa sociedade que já respira o bem. Mas quando estamos em meio ao mar turbulento, selecionar bem os pensamentos, as palavras e principalmente as ações é um desafio muito grande. E estando contigo, Senhor, nós temos a certeza, a confiança que conseguiremos vencer. Abençoe a todos que estudam com a gente, que refletem sobre o conhecimento dessa obra tão importante no nosso despertamento espiritual. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós estamos finalizando, o capítulo 18. E o capítulo 18 foi um capítulo até um pouco mais extenso. Ele fala sobre os efeitos intelectuais, mostrando que a mediunidade não está circunscrita a um trabalho mediúnico ou a um fenômeno que se expresse. A mediunidade, por si só, tem um alcance muito maior. Ela está na naturalidade dos nossos dias, das nossas palavras, das nossas escolhas, dos momentos aonde conversamos com as pessoas e fazemos conexões, dos momentos que estamos assistindo uma televisão, lendo uma mensagem, vendo uma peça, escutando uma música, em todos os momentos da nossa vida, quando estamos confabulando com as pessoas, estamos fazendo conexões espirituais. E nesses momentos estamos também expressando o pensamento de muitos que pensam como nós. O que a gente tirou de proveito nesse capítulo é saber que todos nós expressamos com naturalidade o nosso ponto de vista, a nossa escolha, o nosso paradigma, os nossos valores, os nossos julgamentos. E, na verdade, nós nunca estamos sozinhos em nenhuma dessas colocações sociais ou emocionais. Nós estamos sempre acompanhados de diversas outras mentes que, juntamente conosco, pensam da mesma forma. Por isso, nós pedimos, a Jesus sempre que nos abençoe em nossa reflexão. Quando a gente termina o dia e a gente começa a pensar, meu Deus, como foi meu dia de hoje? O que eu fiz que foi bom? O que eu deixei de fazer que também seria bom? O que eu fiz de equívoco, de errado, de ainda não estar conectado com o pensamento nas linhas superiores? Quantas vezes eu dei ouvido à maledicência, ou eu até alimentei ela no meu ambiente de trabalho, ou na minha casa, ou numa conversa informal?
Tudo isso é um meio de crescimento, de autoconhecimento, para que a gente possa, aos poucos, se libertar das ideias, das, dos costumes antigos de um homem velho, né, de um espírito velho, que já vem reencarnando por diversas vezes, mas sem abraçar a doutrina espírita, ou melhor, né, uma proposta religiosa que seja. Porque a doutrina espírita é nova, nós somos muito mais antigos. Já tivemos oportunidade de estarmos em outras escolas religiosas, de conviver com a proposta de Jesus, mas nunca refletimos sobre ela. Foi necessário reencarnarmos, experimentarmos, ressignificarmos, e agora está diante de uma proposta científica que vem explicar para nós os efeitos do nosso pensamento na realidade à nossa volta. Sendo o nosso pensamento uma força criadora do universo, ele alcança um, um meio muito grande através da expressão. Ele não está circunscrito na nossa intimidade. Ele transcende o corpo físico, ele viaja no espaço, que nós denominamos aura. Ele forma imagens, ele forma pessoas, ele forma casas, construções, e tudo isso tende, né, a demonstrar parte daquilo que nós somos, porque os nossos pensamentos são as nossas essências. Nós geramos, né, tudo aquilo que está dentro de nós. Quando nós olhamos para a nossa casa e a nossa casa está sempre bagunçada, desarrumada, é um pouco do nosso mundo íntimo, que expressa na nossa maneira de ser, na nossa organização. Não que aquela pessoa que seja compulsiva, né, na organização, que não pode ter uma poeirinha, um objeto fora do lugar, que isso também pode ser uma compulsão, pode ser um toque, seja por dentro organizado. O caminho do equilíbrio é o caminho mais importante para o espírito. Quando tivermos o pensamento equilibrado, com certeza teremos uma saúde a expressar no nosso corpo físico, porque todas as células que são seres vivos e que, pela sua natureza, elas desenvolvem diversas funções no nosso organismo, na manutenção da vida, na transmissão dos hormônios, na absorção do oxigênio, no transporte do oxigênio. Tudo isso tem para nós um valor vital. E essas células também estão sob o comando da nossa mente, que é a geradora do pensamento. É o ser espiritual que lá do íntimo irradia como uma cachoeira, né, que dela brota aquela água, naquela força, naquele movimento, e aí acaba alcançando, quando esse pensamento gera sempre em torno de algum princípio, de algum valor, um teor que pode ser saudável ou não, que pode fazer com que a pessoa cresça espiritualmente ou acabe ficando estacionada, como diversas vezes temos ficado como espíritos. Há muito estamos numa condição de espíritos desanimados, desvinculados de uma proposta esclarecedora. E agora, diante, né, desse convite que a doutrina espírita nos faz, onde nós, com certeza, imploramos a espiritualidade, a oportunidade de estarmos encarnados e de, nesse momento, termos contato com a doutrina espírita para que a nossa encarnação fosse mais proveitosa, para que os tempos que temos de saúde fossem também direcionados para o trabalho do espírito, não apenas para o acúmulo de bens materiais. A gente passa a ver como é importante esses momentos de estudo, os momentos que estamos vinculados à religião, os momentos que fazemos reflexões sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, e tudo que se expressa por nós é aquilo que passa no nosso mundo íntimo. Uma crítica mordaz é algo que foi refletido. Quantas pessoas que criticam algo que está vivo dentro dela.
E aquilo, por ela não conseguir matar dentro de si, ela prefere agredir do lado de fora. Nós paramos, né, nesse ponto onde ele falava da mediunidade disciplinada. E a mediunidade disciplinada nada mais é que alguém que se esforçou para controlar o pensamento. Alguém que trabalhou muito a questão mental e agora pode, com naturalidade, expressar o pensamento dos benfeitores espirituais, coisa que talvez para a gente seja difícil. Frequentamos reuniões mediúnicas anos e anos, trabalhamos na seara espírita, mas nosso pensamento ainda é um barco que oscila. Quando venta em direção a uma região, ele viaja, e nem sempre nós coordenamos essa viagem ao ponto dela ser proveitosa ou não. Está na hora da gente dominar essa embarcação, ter ela sob controle, ter ela sob o nosso domínio, para que quando os ventos da maledicência, os ventos da indiferença ou das conversações sem proveitos empurrarem nosso pensamento, nós recuarmos naturalmente. Não quero conversar sobre isso. Não é um assunto que me interessa, não é um tema que eu tenha nenhum tipo de vontade de aprofundar. Nós temos tantas propostas de ensinamento, tantos livros que esperam para serem lidos, para abrir a nossa mente, para empoderar a nossa mente, e às vezes ficamos presos a programas que, né, quase que sepultam a nossa energia, a nossa vontade de crescer num ritmo totalmente medíocre. Assim nós temos feito por muito tempo. E essa transição, como dizíamos na prece, essa mudança, nem sempre é fácil. Você tem que desenraizar de dentro de si toda uma proposta antiga de valores, de escolhas e de caminhos, para que esse solo esteja totalmente limpo, sem nenhum tipo de influência dessas plantações antigas. E aí a gente começa a estudar, a refletir, a remexer nesse solo, a furá-lo, a cortá-lo, a prepará-lo para a sementeira. E às vezes isso dói em nós, né? Renunciar, perdoar, entender, compreender, respeitar. E a partir daí a gente começa então a ter uma nova plantação, uma nova personalidade, um novo reflexo, ou um reflexo condicionado à plantação que estamos fazendo. Por isso é importante a reflexão. E nós não devemos nos afastar das propostas esclarecedoras que estão à nossa volta. O tema que ficou para a noite de hoje é a passividade mediúnica. Se o médium consegue transpor, valoroso, a faixa de hesitações pueris, se ele consegue transpor as suas dúvidas, a sua incerteza, a sua insegurança, entendendo que importa, acima de tudo, o bem a fazer, procura ofertar a reta conduta no reflexo condicionado específico da prece, à espiritualidade superior, e passa, então, a ser objeto de confiança dos benfeitores desencarnados, que lhe aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes, dentro do qual assimila o amparo a si mesmo. Então, quando ele decide romper a sua própria insegurança, conhecendo a mecânica, o processo, o entendimento, o que se passa com ele, como se dá a comunicação, ele torna-se um objeto de confiança dos benfeitores. Os benfeitores sabem que podem recorrer e começam a utilizá-lo com maior frequência, com maior dedicação, com maior amparo,
para que ele possa estar sempre presente, para que ele possa estar sempre com vontade de servir cada vez mais, com vontade de estudar cada vez mais. É um incentivo aonde ele vai amparar aqueles mais esfaimados do que ele mesmo e, ao mesmo tempo, amparar a si próprio. Porque toda mensagem que passe por ele, toda página, toda palavra que ele possa proferir de origem mediúnica, o primeiro que vai receber o benefício é ele próprio. O caráter consolador da mediunidade nada mais é que nos dá a visão antecipada das realidades do mundo espiritual. Quantas vezes tivemos oportunidade de observar certos espíritos que passaram pela desobsessão, pessoas que conviveram na nossa sociedade, que relacionaram conosco no nosso grupo social, e agora passam, às vezes, dificuldades de adaptação, ou passam, talvez, uma condição melhor, porque no seu íntimo foram pessoas que trabalharam para o crescimento espiritual. Há uma diferença muito grande entre a gente apreciar uma proposta renovadora e vivenciar essa proposta. Todos aqueles que foram grandes espiritualmente na história não aparecem nos livros, porque a própria humildade, que é característica dos grandes, os protege da especulação que nada acrescenta. Então, naquele momento que nós estamos na desobsessão, nós estamos vendo a vida espiritual, que pode ser parecida com a nossa, que pode ser, de alguma forma, semelhante aos nossos problemas. Eu me lembro quando Divaldo Franco contava sobre a obra Além da Morte, né, psicografia do espírito Otília Gonçalves. Ele havia recebido o livro e não tinha dinheiro para editar, né, para colocar o livro para frente, para poder divulgar, para poder imprimir, para poder vender. Alguém lhe havia prometido fazer um orçamento, ele então pegou as originais psicografadas e levou. No caminho, eles pararam para fazer uma viagem, uma visita. Era um casal, o senhor estava adoentado, a senhora os recebeu muito bem, eles entraram, conversaram, muito agradáveis, né, para com aquele casal já de pessoas idosas. E de repente o Senhor falou: "O que que é isso que você tem aí debaixo do braço?" E ele explicou: "É uma obra, né, que conta a história de uma amiga que também trabalhou com a gente na Mansão do Caminho, foi uma das diretoras." E ele pergunta assim, ele pede, né? Lê para mim aí um capítulo, primeiro capítulo. E o primeiro capítulo ela conta parte da história dela, a angina, a dificuldade circulatória, a morte, né, prematura, ela não esperava naquele momento, e ela, na verdade, nem aceita a morte de imediato, passa algumas dificuldades de adaptação. E ele escutou aquilo ali, vendo a sua própria situação. Porque ele também era um paciente cardíaco. Ele também tinha angina. E ele pensou naquele momento: poxa, se esse livro, ou se esses escritos que vão se formar um livro, podem me consolar, também podem consolar outras pessoas. E perguntou a Divaldo: quanto fica para você editar esse livro? Ele havia feito um orçamento, né, em torno de 10.000 cruzeiros na época. Era um dinheiro, assim, exorbitante. Muito difícil para um trabalhador que ganhava tão pouco. Ele, que era um senhor de posse, chamou a esposa e disse assim: olha, eu vou dar 10.000 cruzeiros a esse rapaz, para que ele possa editar esse livro. E esse livro vai consolar muitas pessoas. E a esposa, que tinha um coração maior do que o dele, disse: não, meu companheiro, vamos dar 13.000, quem sabe fica um pouco mais caro,
e ele ainda passa algum aperto para editar. E no final ficou em R$ 13.000, mil cruzeiros da época, né? Mas aquele livro vendeu tanto que fundou um fundo, né, imobiliário, iniciou um fundo financeiro, que depois ele pôde editar diversas outras obras, cada uma alimentando a sequente, e daí saindo também os recursos que criaram todo aquele trabalho social. Então, a gente tem num livro, um livro espírita, um livro espiritualista, um livro histórico, parte do passado, do presente, e nos livros espíritas, até parte do futuro. Porque quando estudamos a vida espiritual, estamos nos vendo lá na frente. O que será de nós? O que, para onde estamos indo? Qual vai ser a nossa ocupação no mundo espiritual? Se vamos chegar complicados, se vamos chegar carregando conosco marcas, né, do suicídio inconsciente, do desrespeito aos limites da saúde física, ou se vamos chegar como espíritos completistas, aqueles que conseguiram completar toda uma existência com êxito. Nós temos aí um mundo gigantesco para pesquisar, para entender, para refletir, para avaliar, e às vezes estamos perdendo muito tempo com distrações. Quanto mais se lhe acentuem o aperfeiçoamento e a abnegação, a cultura e o desinteresse, mais se lhes sutilizam os pensamentos. E com isso, mais se lhe aguçam as percepções mediúnicas, que se elevam à maior demonstração de serviço de acordo com as suas disposições individuais. Olha que interessante, né? Quanto mais se esforce pelo aperfeiçoamento, pela abnegação, pela renúncia, pela cultura e pelo desinteresse de todos os sentidos, desinteresse, né, material, mas o desinteresse também íntimo, de não querer verter uma faculdade a atender às suas necessidades, às suas solicitações. Mais eles sutilizam os pensamentos, mais se elevam, mais vibram nas correntes de energia superior. E com isso, mais se lhe aguçam as percepções mediúnicas, porque ele sai daquela comunicação travada, daquela comunicação violenta, daquela comunicação que sacode o médium, que cria uma série de descontroles que nem sempre tem a ver com mediunidade, na maioria das vezes são transtornos do próprio médium, sejam emocionais, a necessidade de valorização, seja transtornos nervosos, do desequilíbrio do sistema nervoso. Então, mais se lhe aguçam as percepções que elevam a maior demonstração de serviço, ele passa a se tornar mais útil, ele passa a se tornar um instrumento de validade, de acordo com as suas disposições individuais. Com base no magnetismo enobrecido, os instrutores desencarnados influenciam os mecanismos do cérebro para a formação de certos fenômenos, como acontece aos musicistas que tangem as cordas do piano na produção de melodia. E assim como as ondas sonoras se associam na música, as ondas mentais se conjugam na expressão. Imaginemos um médium doce, um médium elevado, um médium que se esforça no controle de si mesmo como um instrumento musical. E os espíritos são aqueles que vão tirar daquele instrumento uma melodia, uma harmonia completa. Se o instrumento estiver desafinado, por melhor que seja o musicista, o resultado não vai ser agradável. Vai ter distorções, vai ter momentos que a própria melodia fica irreconhecível.
Por melhor que seja o instrumento, e às vezes o musicista não é tão bom, aquilo que ele consegue tirar tem melodia. Então, a nossa função como médium é ser um bom instrumento. Quando a espiritualidade inferior necessitar usar esse instrumento, ele vai pacificar o espírito e expressar com naturalidade a sua função mediúnica. Em contrapartida, quando a espiritualidade superior necessitar, ele vai psicografar, ele vai falar, ele vai ouvir, ele vai ver com naturalidade, com discernimento, com foco, com objetivo, com utilidade, para fazer da sua mediunidade uma parte consoladora a todos aqueles que necessitam ainda de consolo, que compartilham com ele o trabalho mediúnico. Se o instrumento oferece maleabilidade mais avançada, mais intensamente específico, aparece o toque do artista. Quanto melhor a qualidade do instrumento, melhor a qualidade do som. Na base, identificamos a psicografia, desde a escrita mecânica até a intuitiva, a incorporação em graus diversos de consciência, as inspirações e as premonições. Então, nós temos que nos integrar com naturalidade ao meio espiritual elevado. O dever do médium é sempre estar bem. Ah, mas eu nem sempre estou bem, eu tenho dificuldade, eu tenho problema. Todos temos. Todos, indiscutível, não tem ninguém que esteja encarnado nesse momento que não tenha problemas. Mas eu não posso deixar que os meus problemas influenciem o trabalho mediúnico. Eu tenho que, naquele momento, encarar esse trabalho como um sacerdócio, como algo sublime, como um elo de união com o Criador. E aí, com certeza, nós vamos entrar em graus diversos da consciência alterada, que pode partir desde as intuições, as incorporações inconscientes, das premonições, à escrita mecânica, semimecânica intuitiva. Nós seremos intermediários com utilidade. De repente a pessoa fala, mas eu não tenho psicografia ou psicofonia, mas todos somos intuitivos. Todos temos capacidade de silenciar a mente e escutar as ondas mentais que chegam até nós e registrá-las. Se não fazemos é porque estamos tendo ainda problemas de conexão. Os espíritos estão numa determinada frequência e o meu pensamento, pela minha insegurança, pela minha incerteza ou pela fragilidade das minhas atitudes, das minhas palavras e principalmente dos meus pensamentos, não permitem que haja uma conexão. Conjugação de ondas. Vemos que a conjugação de ondas mentais surge presente em todos os fatos mediúnicos. Atenta ao reflexo condicionado da prece nas reuniões doutrinárias ou nas experiências psíquicas, a mente do médium passa a emitir as oscilações que lhe são próprias, as quais se entrosam aquelas da entidade comunicante com vistas a certos fins. Então, nada mais é que o trabalho mediúnico que uma troca de pensamentos. Claro que algumas pessoas podem ter uma capacidade maior de afastamento do corpo físico, de uma entrega, de uma inconsciência, mas o processo segue o mesmo. É o nosso pensamento silenciando, entrando numa faixa que a gente chama de concentração, aonde ele está num único ponto, e esse ponto nunca é estático, é um ponto em movimento. Você pode pensar, por exemplo, em Jesus,
caminhando, andando, pensando, refletindo, conversando, está completamente concentrado, está focado numa única vibração. E nesse momento, o seu pensamento começa a ser pescado por outras ondas mentais. E essas outras ondas mentais vão se tornando cada vez mais frequentes, formando um circuito que tivemos oportunidade de estudar. E esse circuito, quanto mais fechado ele estiver, maior é o grau da comunicação, de profundidade, de certeza, de confiança. Quanto mais incerto, inseguro, ele acaba por si só em romper. É natural, desta forma, que as dificuldades da filtragem mediúnica se façam, às vezes, extremamente preponderantes, porquanto, se não há riqueza de material interpretativo de fulcro no receptor, as mais vivas fulgurações angélicas passarão despercebidas para quem as procura com sede de luz do além. Se o médium não for preparado para aquele trabalho, na maioria das vezes ele sente, fica quieto, espera aquilo tomar ele por completo, o que não vai acontecer. Nós não estamos mais na época que a mediunidade precisa chamar a atenção para si. Nós estamos na época onde há uma parceria, aonde os espíritos aguardam que o nosso pensamento se eleve e alcance as ondas mentais que eles emitem. Então passa despercebido. E aí a gente faz o exercício de desenvolvimento da psicografia, e os médicos, eu senti alguma coisa, mas não consegui saber o que é, porque quando começa a sentir, racionaliza demais. O que será isso? De onde está vindo? Será que estou sentindo mesmo? É coisa da minha cabeça? Parecem que não estudam a doutrina espírita. Sabe que se eu não levei nada para aquele momento, e se naquele momento eu fiz um exercício para esvaziar a minha própria mente, aquilo que me ocorre, que não é da minha personalidade, que não é da minha forma de pensar, que não é do meu hábito mental, é uma interferência, é um pensamento a ser registrado. E quando a gente tiver essa consciência e exercer esse método para os nossos dias de trabalho, com certeza seremos um instrumento de maior utilidade. Cabe-nos reconhecer se executamos os casos especiais em que o medianeiro e a entidade espiritual se completam de modo perfeito. Na maioria das circunstâncias, apesar da integração mental profunda entre um e outro, quase toda a exteriorização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium. É aquilo que ele está falando para nós, aquele teatro, aquela respiração ofegante, aquele soco na mesa, isso tudo é do médium, porque são ondas mentais que ele está recebendo. Ele não está sendo obrigado a fazer aquilo. Ele faz por descontrole. O espírito pode, às vezes, falar palavras absurdas. E a mente mediúnica tem o dever de filtrar. Nós não estamos entregando inermes a nossa conduta a qualquer espírito que se manifeste. Senão a gente vai dançar, vai cantar, vai rodar, vai fazer de tudo. Nós estamos entregando a nossa mente, mas estamos conscientes de tudo que passa por ela. Então, todas essas apetrechos que acontecem pertencem, né, ao médium, cujos traços característicos, via de regra, assinalarão as manifestações, até que a força psíquica da humanidade se mostre mais intrinsecamente aperfeiçoada, para mais aprimorada evidência do plano superior. Então, se nós não aperfeiçoarmos a mente, não tornar nossa mente uma sala de visita, imaginemos que vamos receber alguém.
Você limpa a sua sala, prepara o ambiente, deixa ele agradável, fica, né, odorizado, fica os móveis bem distribuídos, e ali você senta e recebe a sua visita. Se a pessoa está te visitando, a princípio, você não fala 2 horas direto e a pessoa fica calada. Não, você se cala, para que a pessoa fale. É isso que nós precisamos entender em mediunidade. Nós temos a nossa casa mental. Vamos para a casa espírita com ela toda bagunçada, porque estamos estressados do trabalho, chegamos em cima da hora, não nos preparamos, o tempo que tivemos não utilizamos para reflexão alguma, fomos ler alguma coisa, fomos jogar alguma coisa, fomos assistir algum programa, então está tudo bagunçado, os móveis estão desalinhados, o chão está sujo, está desagradável. Aí, quando o visitante consegue acessar, a nossa mente está tão acelerada que ela fala 2 horas direto. Ele não tem tempo para falar. E se ele fala alguma coisa, como nós estamos falando junto, ninguém compreende nada. Experimente silenciadamente. Ah, eu não consigo. Claro que consegue. Eu não quero. Talvez esse seja o termo. Exercitar 1 minuto, 30 segundos, 15, 10. Comece de um ponto que você consiga. E aos poucos, é um processo de reeducação. Vai deixando isso crescer. Vai deixando, né, desenvolver essa capacidade. É o que se faz muito no Oriente, a nível de meditação. Entra num estado zen que a mente fica totalmente em silêncio. E eles entram em dimensões diferentes do pensamento. Muitos com a conduta superior entram em níveis de pensamento extremamente elevados. E a espiritualidade precisa disso. Ainda coloca, né? Quanto mais aperfeiçoarmos o processo, para mais aprimorada evidência do plano superior. Aí nós entendemos por que, por exemplo, Chico Xavier, quando psicografava, assistia aquilo tudo. A mente dele estava entregue, quase que num processo hipnótico. Mas ele tinha um nível que ele conseguia estar com Emmanuel no mesmo nível de pensamento. E olha que Emmanuel tinha mensagem na codificação kardeciana, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Chico já era do nível daqueles espíritos que ajudaram na composição do Evangelho. Então, ele tinha uma mente que não estava vinculada às coisas pequenas da vida, não se sentia ofendido, não se sentia perseguido, injuriado, vitimado. Por mais que se falasse dele, tinha bom ânimo, tinha sempre um ótimo humor para tratar desses problemas, para conversar com as pessoas. Não que ele não fosse humano, não que não tenha chorado, não que não tenha sentido dor, mas nunca se abateu a tal ponto de não ter vontade de ser diferente. Aí nós entendemos por que Divaldo Franco consegue expressar o pensamento de Joana de Ângeles, um espírito que é santificado em outras instituições religiosas pela vida, pela renúncia, pelo trabalho incessante no mundo espiritual, e ele consegue refletir aquela convivência com naturalidade. Eu pergunto, por que não nós? Porque não estamos no mesmo nível. E cada um de nós faz a radiografia do seu íntimo, sabe o que expressa, porque a espiritualidade vê em nós, investe ou não. Cabe a gente organizar a nossa sala mental para transformá-la numa sala onde possamos receber todos aqueles que batem, superiores e inferiores. E fechando para nós esse capítulo, clarividência e clareaudiência. Idêntico mecanismo preside os fenômenos da clarividência e da clareaudiência, porquanto, pela associação avançada dos raios mentais
Entre a entidade e um médium dotado de mais amplas percepções visuais e auditivas, a visão e a audição se fazem diretas do recinto exterior para o campo íntimo, guardando-se, contudo, em expressões variadas. Lembremos que nós não enxergamos apenas com os olhos. No corpo físico, nós dependemos dessa janela, né? Existe até um termo que diz: os olhos são as janelas da alma, e é verdade. A alma, ela enxerga em todas as direções. Mas como nós não temos uma capacidade nem para imaginar como é que isso funciona, a gente precisa reduzir essa função, esse sentido, a apenas dois campos de percepção, para não nos desequilibrarmos com eles. E isso nos dá, né, a dimensão do mundo físico, como o ouvido, que também está direcionando uma captação da alma, ligado a um aparelho fantástico chamado cérebro. Ele faz a captação de ondas sonoras. Mas existem pessoas que estão em condições diferenciadas de percepção. E essas pessoas, a partir do momento, né, que avançados raios mentais entre a entidade e um médium dotado dessas percepções aprimoradas, elas se fazem diretas do recinto exterior para o campo íntimo, graduando-se, contudo, em expressões variadas. Então, tem pessoas que enxergam os espíritos constantemente, tem pessoas que só vê os espíritos inferiores, tem pessoas que veem em estados já mediunizadas, tem pessoas que veem em estados de perturbação. Observemos, por exemplo, pessoas que são alcoólatras e que chegam num determinado momento que começam a ter uma série de visões inferiores, porque elas estão tão vinculadas a energias inferiores que começam a ver animais, que começam a ver aracnídeos, que começam a ter percepções extremamente, né, negativas, e ao passo que, às vezes, doentes, né, pessoas que estão já encerrando um processo de vida, e a doença vem, né, limpando o perispírito, tirando todas as impurezas. Elas, na maioria das vezes, enxergam os espíritos e dizem: ah, fulano de tal esteve aqui me visitando. E as pessoas falam: coitado, está delirando. Não, ele já está sem a influência total do corpo físico. Os laços estão se afrouxando. E ele tem uma percepção maior da vida espiritual. Atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos da vida profunda, localizados no diencéfalo, ou lhe comunica, ou lhe comunica vozes e sons, utilizando-se da cóclea, tanto mais perfeitamente quanto mais intensamente se verifique a complementação vibratória dos quadros de frequência das ondas. Ocorrências essas nas quais se afigura um médium possuir um espelho de intimidade dos olhos ou da caixa acústica na profundeza dos ouvidos. Então, nós observamos que nada acontece por acaso. Nada acontece na nossa vida que não seja, né, mérito do nosso crescimento espiritual. Todos nós alcançaremos com certeza um meio maior de crescimento, de entendimento e até mesmo de vivência mediúnica a partir do momento que crescermos como espíritos. Assim, nós encerramos um dos capítulos mais comuns da nossa vida, que nós vivemos ele intensamente, e traz para nós a afirmação que a nossa vida é uma sessão mediúnica. Na próxima semana, nós vamos estudar a ideoplastia, ou a plasticidade do pensamento. Entendermos como que a energia que parte da alma atinge os fluidos do fluido cósmico universal e obriga-os, na sua plasticidade, a tomar forma, cor,
cheiro, intensidade, e essas formas gerarem campos eletromagnéticos que atuam e ressentem também da sua, da sua própria natureza. Todos nós somos um ser pensante que gera energia e, ao mesmo tempo, que cria ou que forma, criar é atributo do Criador, mas que forma uma série de construções e que nem sempre são de boa qualidade. Vamos orar e agradecer ao nosso Pai Celestial este momento de estudos, esta obra que tem sido importante para nós, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento da vida, já que não estamos estudando apenas mediunidade, estamos estudando muito mais do que isso. Senhor Jesus, mestre e amigo, permita, Senhor, que nesta noite possamos continuar nossos estudos quando estivermos fora do corpo físico e estivermos sob o comando dos benfeitores espirituais. Abençoe, Senhor Jesus, nosso pequeno grupo de reflexões e estudo. Abençoe a cada um de nós que possa vivenciar essa proposta da mediunidade, buscando aprimorar o pensamento, o comportamento, as ideias, as palavras, as atitudes. Escolher melhor os comandos que permitimos para que possam guiar nossos pensamentos às escolas superiores do entendimento. Abençoe, Senhor Jesus, o lar cristão Paulo de Tarso, a meta dos nossos pensamentos no final de cada estudo, para que, direcionando até lá a energia mental, possamos encontrar benfeitores espirituais que possam auxiliar através dessa energia emanada na construção, na restauração, na pacificação dos nossos companheiros que lá vivem. E a todos nós, Senhor, alunos da vida, abençoai-nos, dai-nos, Senhor, uma boa noite de sono e, acima de tudo, que possamos ter saúde no corpo físico para continuarmos vivendo, mas lucidez espiritual para dar qualidade à vida. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Boa noite para vocês.